Que experiência prazerosa é dançar. Mais que divertido, dançar é saudável. Faz bem para o corpo, para a cabeça, para o coração, para a alma. Dançar bem, dançar mal, sozinho, em par, em grupo, descalço, de sapatilhas ou na cadeira de rodas. Uma iniciativa aqui de Brasília demonstra isso, que a dança é acessível e transformadora. O Grupo PES, com suas piruetas, possibilidades, oportunidades e muita beleza e sensibilidade, dá um chega para lá no capacitismo e convida a se manter em movimento e a transformar vidas. Eu sou Charlotte Vilela e converso hoje com Rafael Turci, à frente do Grupo PES. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Mosaico Federal, primeira temporada, na Frequência da Cultura. Olá, eu sou Charlotte Vilela, sou mulher, branca, cabelos e olhos claros, tenho 48 anos, estou vestindo roupa azul, bota marrom, estou com os cabelos soltos na altura do ombro, estamos aqui no estúdio do Jornal de Brasília, montado como uma pequena sala de estar, onde você vê duas cadeiras amarelas, uma pequena mesa rosa, objetos de decoração como abajures, microfones e atrás de mim se vê o logo do projeto, um microfone multicolorido. Ao meu lado, nosso convidado de hoje, Rafael Turci. Olá, meu nome é Rafael Turci, eu tenho 38 anos, eu tenho 1,70 m de altura, cabelo preto bem raspadinho, uma barba por fazer, tatuagem nos braços e eu tô vestindo uma camiseta preta com um desenho de uma bicicleta e um sol e calça jeans. Seja muito bem-vindo, Rafael, uma alegria ter você aqui com a gente, muito importante porque o seu trabalho converge muito aí com o nosso objetivo de encontrar um público super abrangente, né, contemplando aí a acessibilidade, enfim, vai ser muito legal aqui. Vamos começar aí pelo começo, como diriam, né? Você é paulista, né, de Jacareí, se formou em artes cênicas aqui na UNB e saiu para dar um giro antes de voltar e desenvolver esse projeto que a gente vai falar hoje. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação, essas voltas que você deu e como você se preparou para exercer esse projeto da atualidade. Perfeito. Eu saí de Jacareí em 2003, 2004, né, eu estava com 20 anos, para vir fazer a faculdade de artes cênicas aqui na UNB. Eu vim atrás do curso de teatro, eu vim para me formar ator, e dentro do curso de teatro, entre as diversas técnicas, métodos, procedimentos, eu fui tendo contato com as disciplinas de corpo, com o teatro físico, um teatro fisicalizado. Isso foi ganhando interesse dentro do meu fazer artístico. Falei, pô, tá aí, isso é um ponto que eu gosto, que eu quero. Tava terminando o curso do bacharelado ali como ator, falei, agora eu quero fazer uma licenciatura, né? Eu quero virar um professor. E comecei a pensar, professor de quê, assim, exatamente, dentro do teatro, né? Qual é a área eu tinha mais interesse em estar perto, estar mais próximo ali? Foi quando eu tive contato com esse universo mesmo, né, da pessoa com deficiência. Isso chegou para mim através de um acidente de uma grande amiga, e acompanhando eu fui me despertando a ideia, e aí, como é trabalhar com teatro, com pessoas com deficiência? Eu já tinha aquele interesse no teatro físico, vamos juntando as coisas. Então eu pude dedicar minha licenciatura toda para trabalhar com educação especial, educação inclusiva, a educação integradora, o que é uma coisa, o que é outra, e direcionando meu olhar ali para essa base de trabalhos. Fui de 2009 a 2011 estudando isso tudo, até que em 2011 a gente dá um pontapé inicial, né? Eu falo assim, pô, tá aí, vamos começar enquanto um projeto de extensão na universidade, enquanto meu projeto de formação ali, né? Foi meu projeto de conclusão de curso.
a experimentar as possibilidades da pesquisa corporal com pessoas com deficiência. No primeiro ano, a gente tinha um grupo com 4 pessoas com deficiência, mais 4 pessoas sem ali trabalhando junto. E no final daquele ano, a gente oficializou, somos um grupo. Dali para cá, a gente tem criado uma história passeado dentro desse universo, com espetáculo, teatro, dança, pesquisa e muito mais. E é muito interessante que demonstra aí um olhar muito generoso da sua parte com os outros, né, porque você não tem uma deficiência e você se interessou por isso, né, de trabalhar com o outro, né, despertado aí por essa amiga, né. E aí eu queria saber como é que desenvolveu, como é que você começou e como é que você acessou essas pessoas que compuseram aí esse grupo ali nos primórdios? Primeiro, essa questão de olhar para o outro, eu acho que é o fundamental quando eu penso em educação. Eu educo o outro, ou para o outro, ou com o outro, né? A gente se educa junto, muitas vezes. E aí, quando surgiu esse ponto, pessoas com deficiência, eu lembro, eu estava ali indo para o meu último ano, né? Já na hora de executar o projeto mesmo, na universidade, e eu falei, poxa, vou criar um projeto de extensão e tentar oferecer bolsa para os alunos da universidade que tivessem alguma deficiência. Lançamos ali dentro uma divulgação interna dentro da UNB, e aí veio uma primeira constatação, né? A gente tem um baixíssimo número de pessoas com deficiência que ingressam na universidade, por N questões de acessibilidade mesmo, né? Dentro do processo educacional. E aí eu não tinha ninguém ali, na verdade, da universidade que tivesse disponibilidade nos horários do projeto. E eu falei, o que eu faço? Vou divulgar isso para fora. Ganhei o apoio da Universidade de Brasília e do Jornal de Brasília, inclusive o Jornal de Brasília foi quem fez a primeira divulgação nossa, que a gente toma até como a data de aniversário do projeto, lá em 9 de maio. A gente fez uma divulgação para a cidade. A gente, vamos tentar então oferecer para a comunidade esse projeto e as bolsas que a gente tinha, vamos tentar oferecer para outros alunos que quisessem trabalhar como monitores, como multiplicadores do projeto, né? E na primeira semana, a mãe de uma das então, na época, alunas, né, do projeto, me ligou. Ela falou, Rafael, fiquei sabendo do projeto de vocês e a gente tem um grupo de meninas ali dentro que faziam parte de um grupo, o grupo acabou rompeu, virou um segundo, e a gente está sem nenhum professor aqui dentro. A gente ficou sabendo do seu trabalho, a gente queria saber se você pode vir aqui conhecer a gente. Nessa época eu lembro, eu estava começando com a ideia de que eu queria trabalhar só com pessoas paraplégicas, né? O estereótipo, uma pessoa cadeirante no seu estereótipo, né? Então ele teria braços fortes, uma fala inteligível, né? Compreensível no padrão habitual, e um intelectual preservado. Eu falei, essa é a pessoa que eu quero trabalhar. E por isso o grupo chama PES. E aí ela falou, olha, e foi explicando as deficiências que as meninas tinham, e eu percebi assim, eu estava num grupo com 4 pessoas com 4 deficiências diferentes, e nenhuma delas era paraplégica. E eu falei, gente, tudo que eu estudei os 2 anos, de 2009 e 2011, eu falei, e o que eu faço? Não queria diminuir o desafio, aumentar era possível, né? Eu lembro que eu fui comentar com a minha orientadora na época, a professora Fabiana Marrone, e eu falei, Fabio, não quero diminuir o desafio, eu topo aumentar. Vamos lá? Eu falei, vamos. E aí eu comecei essa investigação junto com elas, né? Fui muito sincero, falei, gente, tô começando agora, vamos descobrir junto isso aqui. E no começo eu achei que eu ia ter que dar 4 aulas diferentes. Eu falei, ai meu Deus, são 4 aulas ao mesmo tempo. E eu falei, não, é a mesma aula. O que muda é o conteúdo que eu vou fazer com cada uma. Aí eu falei, não, tem nada a ver também. É a mesma aula e o mesmo conteúdo. O que mudava era a abordagem. Como eu ia trabalhar aquela questão da força ou do alongamento, extensão muscular, retração, com uma pessoa e com outra. Como eu poderia trabalhar aqui, né, contigo, com você que está assistindo a gente, cada um é um. Isso a gente foi levando ali para dentro da nossa sala. É a mesma aula, é o mesmo objetivo, é o mesmo conteúdo, as abordagens, o como fazer, é que a gente foi mudando para cada um. E dali o grupo foi crescendo, foi somando, foi somando. É muito especial pra gente, assim, as 4 primeiras integrantes do grupo seguem integrantes até hoje. A gente tá aí com 12 anos de estrada e essas 4 primeiras seguem junto comigo, junto. E hoje nós somos 21, algo assim. E surpreendente, porque elas chegaram até você, né? Exato.
Não fui necessariamente, não fui eu que encontrei, foram elas que me encontraram através de uma divulgação mútua também, né? E eu lembro daquele primeiro encontro, né? Eu falei, gente, eu nunca trabalhei com pessoas com deficiência, vamos experimentar junto. Então, no começo eram aulas, então a gente chamava realmente professor e aluno. Passado ali 4 meses, 5 meses do projeto, a gente apresentou uma primeira cena, ainda pra gente. Foi muito legal, porque a gente levou uma proposta, apresentou, poxa, vamos mudar isso aqui. Mudamos algumas coisas, reapresentamos na sala ali pra gente. Pô, que legal. A gente queria um terceiro olhar. E a gente chamou as mães, na época, os pais que estavam do lado de fora, falei, gente, vem assistir a gente aqui. A gente tem uma cena. E foi muito legal. Uma plateia suspeita, uma plateia carinhosa, de família. E a gente falou, tá bom, a gente quer mais olhares. A gente quer colocar isso agora para um público. E eu falei, gente, na época a gente se encontrava uma vez por semana só. Eu falei, pra isso aqui, pra gente poder chegar num público, a gente vai mudar. Agora não vai mais ser aula. A gente vai começar a trabalhar com a ideia de ensaio. Não que parasse o processo pedagógico, né? Ainda não, ele segue. Mas eu falei, agora a gente vai trabalhar com ensaio. Eu vou precisar de mais um encontro por semana, minimamente. Vamos aumentando. E aí a gente foi até um público externo, realmente, para poder apresentar. E aquilo deu certo. Deu certo. Vamos fazer um espetáculo? Aí em novembro de 2011 a gente estreou o nosso primeiro espetáculo, Clepsidra. Ficou em cartaz de 2011 a 2016. 2011 a 2016? Isso. A gente foi fazendo apresentações pontuais, né? Aham. Mas em todos esses anos a gente conseguiu manter esse primeiro espetáculo. A gente tem 5 espetáculos hoje no nosso repertório. Foi estreado o primeiro em 2011, um em 2013, 2015, 2016 e 2019. São os anos que a gente teve estreia. E o resto a gente foi na manutenção e reapresentando esses espetáculos. Então ali naquele final de 2011 foi quando o Projeto PES virou o Grupo Projeto PES. Ele extrapolou essa fronteira de ser um projeto pontual e falou, não, nós somos um grupo. A gente quer ser um grupo aqui da cidade. A gente vai se firmando ano a ano como esse projeto, grupo que trabalha na formação, na pesquisa, a parte acadêmica do projeto. Tem vários pesquisadores ali que fizeram trabalhos de iniciação científica ou TCCs, né, de final de graduação, pesquisas de mestrado, pesquisa de doutorado, todas ali em cima. Então ele vai virando também esse celeiro de pesquisa prática, poética, estética, pedagógica. E na parte da dança especificamente, fala pra gente como se dá essa dança na cadeira de rodas, o que é possível fazer, né? A gente tem, de uma maneira geral, a gente convive muito pouco, a não ser a pessoa, né, que tem ali os parentes, alguém na família, com a realidade do cadeirante, né? Cadeiras especiais, movimentos mais limitados. De que forma vocês trabalham essa expressão corporal na cadeira de rodas com essas deficiências múltiplas? Eu acho que a gente faz de tudo. De verdade, assim, não tô sendo piegas, não tô pensando real, assim. A gente faz de tudo ali dentro do grupo, a gente dança todas as maneiras. Né? Uma questão estética, nossa, a gente adotou a ideia de a gente não dança ritmos padronizados. Então não é uma aula onde a gente vai dançar, ou um projeto onde a gente vai dançar um forró. E vamos dançar valsa. A gente até beira, por exemplo, a gente tem um tango, ali uma música do Gotham Project, a gente dança um tango à nossa maneira. Porque o que a gente faz ali, na verdade, a gente chama de teatro-dança, né? Eu até brinco, a gente é o IFEM, que é teatro-dança. É teatro e é dança, a gente gosta dessa fronteira entre um e outro, é o que a gente chama também, então, ali da dança contemporânea. Então, a gente está dentro desse grupo de dança contemporânea, a gente vai dançar, eu falo que a gente dança o cotidiano. E aí, nesse fazer, a gente tem pessoas com deficiência na cadeira de rodas e pessoas que estão fora da cadeira de rodas, né? Pessoas que tiveram um AVC ou que tem outras síndromes, né? A gente tem pessoas com síndromes, por exemplo, com o nome de síndrome de Kabuki, síndrome de Dandy-Walker. Tinha um outro aluno com síndrome de Williams, com má formação óssea, né? Com osteocondromatose, além das paralisias cerebrais, que são as pessoas que a gente tem hoje na cadeira de rodas. E na hora da gente fazer, a gente fala que a gente dança o possível, né? O que dá pra fazer. E quando eu falo do possível, jamais eu tô diminuindo ou desmerecendo nenhum dos movimentos. Vamos lá, faz isso aqui. E o que eu faço é o meu corpo. O que o outro faz é o dele. E se a gente pensar, é errado.
Não tem um erro, tem um outro acerto, é uma outra possibilidade. Não é erro se o corpo dele não faz esse movimento, não é um erro. O que ele faz é outro. E tá lindo. E a gente vai a partir desses corpos. O que o nosso corpo dança para poder executar. Então, vamos sair fora da cadeira? Vamos. A gente tem muito uma ideia ali dentro do nosso dançar, da nossa poética, de que a cadeira não é parte do corpo da pessoa. Entendo, e a gente leva, é muito relevante a ideia da pessoa com deficiência que fala, não, ela é tão comigo que ela é parte. E eu entendo, é um outro ponto de vista social do utilizar aquilo. Para a nossa poética, e das pessoas, inclusive, que estão com cadeiras de rodas dentro do grupo, estabeleceu-se, não é parte. Eu posso estar dentro, mas todas as pessoas que são cadeirantes, que são usuárias de cadeira de rodas no grupo, dançam grande parte do espetáculo fora da cadeira de rodas. Né? Na sua maneira de fazer, de caminhar com todo mundo. Então eu acho realmente É uma superação muito grande, uma entrega muito grande, porque as pessoas se despem, né, eu coloco aqui, entre aspas, desse objeto tão necessário no dia a dia delas para se mostrar como elas são de verdade, né. Então, existe aí nesse núcleo uma aceitação muito grande de, né, sim. se sinta à vontade, né. E nossa e do outro, né? Então ali a gente vai. Aham. Você falou desse despir, né? Inclusive dos nossos preconceitos. Eu não julgo nem preconceito do sentido pejorativo, não, desse preconceito, da ideia que a gente tem pré-concebida, Sim. né? Do que a gente ouve falar, né? Durante muito tempo o nosso nome foi pés e tinha uma interrogação no final. Que é meio que uma pergunta, pés? Como é dançar sem utilizar os pés? No seu sentido habitual, tradicional, no imagético mais popular, né, do que é a dança. E se eu não tivesse pé nessa função de dançar? Como é? Então a gente brincava e foi descartando essa ideia do utilitário e trazendo cada vez mais as questões poéticas e estéticas desse fazer. A gente vai dançar com o corpo todo, assim, desde o menor movimento, né? Eu acredito que a gente move o tempo inteiro. A gente tem piscar de olhos, a gente tem circulação sanguínea, sinapses, entre várias outras coisas que se mexem ali, da menor percepção à maior. E como é transformar isso em poética? Como é que a gente leva isso para virar dança? E é onde nós também, sem deficiência, ou pelo menos não diagnosticadas, ali dentro do grupo, a gente também se despe das nossas certezas, e a gente vem para cá, e a gente vem junto para errar. Conto sempre, né? Um caso para mim, assim, na primeira semana do grupo, e eu fui conversar com uma das participantes, a Kelly, que ela tem paralisia cerebral, e ela, a cadeira de rodas dela parece uma maca, né? Ela vai meio que deitada para aula, para os nossos ensaios. E a Kelly é áfona, então ela não verbaliza, não fala, não tem uma oralidade desenvolvida, né? Ela fala, ela não consegue formular palavras, apesar do intelectual amplamente preservado. E eu fui falar, Kelly, quero te fazer uma pergunta. Se você quiser dizer sim, você pisca o olho uma vez. Se você quiser dizer não, você pisca 2 vezes, tá bom? Aí ela me respondeu. Já te apresentou um terceiro E eu movimento. fiquei ali com a minha cara de taxa. Eu falo, gente, porque eu fui cheio dos meus preconceitos. Ela não consegue fazer nada. Antes de me permitir observar o outro. Sim. Né, eu gosto muito de uma frase, eu ouvi uma vez numa palestra do Carlos Lopes, né, um membro da ONU lá na África, e ele falava assim que quando a gente chega num lugar, antes de eu perguntar o que é isso, eu tenho que entender quem sou eu dentro disso. Então observa para saber o que eu tenho que fazer. Essa ideia a gente começou falando do capacitismo, né? Eu já chego querendo ajudar. Mas, poxa, ajudar o que exatamente? Ali já se faz, ali é um universo, é uma pessoa completa ali dentro. Deixa eu entender. E às vezes mais do que ajudar, a gente acaba sendo ajudado ali. Né? Tudo que a gente aprende, tudo que a gente troca é mútuo, é coletivo. E como em muitos sentidos as pessoas sem deficiência são mais limitadas, né? Muito. Uma vez eu participei num evento de uma dinâmica onde nós éramos conduzidos por cegos, né? Tipo, vem experimentar, ver como é que é. E a gente estava em cima de um palco, né, que eles sabiam e a gente ficou com medo de cair, mas eles tinham completo domínio ali né, porque eles estudaram ali antes, então eles enxergam coisas que a gente não enxerga, a gente não consegue imaginar, né, como eles enxergam, mas eles acabam desenvolvendo
valências, capacidades que a gente, por estar com tudo, vamos dizer assim, em cima, não existe essa necessidade, não é mesmo? A gente fala, eu gosto muito de pensar o corpo como poros. A gente tem poros são essas cavidades, né, que intermeiam um lado ao outro. E a gente tem vários sensores perceptivos, né, próprio perceptivos aí. E a gente às vezes está limitado à visão. Eu só recebo o outro através da visão. É o que eu escutei falar. E não, a gente tem muito mais coisa. De calor, de tato, de sensação, de sensibilidade, do sensível. E aguçar esses sentidos é humanizar a troca. Para de pensar que, poxa, porque eu tenho isso aqui, eu percebo mais. Aham. Tem gente que percebe muito mais sem nada disso. Né? E então a gente quase não traz esse tema nas nossas discussões. A gente não fala de quem tem deficiência ou quem não tem deficiência. A nível de estudo, sim, para a gente entender alguma coisa ou Sim. outra. Mas na troca, no humanizar, a gente não fala de deficiência dentro do nosso ensaio. A gente só existe junto. E é lindo assim. E, o PES tem pessoas com deficiência e sem deficiência. Isso. São quantas pessoas Somos atualmente? 21. Rafael, dá pra gente aí um panorama do que vocês estão realizando esse ano, do que está por vir? Bacana. A gente está num projeto de manutenção do grupo, né, revisitando alguns processos que a gente teve ao longo desses anos. Então, nesse projeto, né, financiado pela Secretaria de Cultura do DF, né, com o FAC, a gente está remontando espetáculos. A gente estava no momento aqui com o espetáculo Similitudo, que estreou lá atrás, em 2015, e a gente tem retomado ele em algumas cidades do DF. A gente passou por Ceilândia no ano passado, ali apresentando para cerca de 2.000 estudantes, e a gente leva ele também agora para outras regiões do DF, né, para Taguatinga, para o Gama, além de outros espetáculos do grupo que já foram apresentados nesse período, ainda nesse processo de revisita. Um dos espetáculos que a gente vai apresentar também é o Ludo. Ludo é um espetáculo que a gente chama uma experiência de encontro e improviso, onde a gente convida uma banda que não conheça a gente ou que pouco conheça, e que a gente também pouco conheça a banda. E a gente tem 2 encontros para poder criar a estrutura da peça. São 2 ensaios, e no terceiro dia é a apresentação. É realmente uma brincadeira de vamos chegar e vamos fazer. Né? Um espetáculo que estreou lá atrás, em 2016, quando a gente estava completando 5 anos de grupo, porque a gente estava num momento onde a mídia, né, chegava ali para a gente bastante para conversar, jornal, revista, rádio. O que é mais difícil quando você trabalha com pessoa com deficiência? E eu sempre tentava elaborar uma resposta, até que um dia me deu um estalo e eu falei, poxa, o mais difícil é tentar. Só é difícil porque pouca gente tenta. Se mais pessoas tentassem, ia ser muito fácil. E essa frase ficou na minha cabeça ali naquele ano. Aí chamei um aluno meu da música, né, pra poder trabalhar. Eu falei, e aí, vamos fazer esse espetáculo? De improviso. Então nem tudo que a gente ensaiar vai acontecer, nem tudo que acontecer foi ensaiado, porque a principal ideia do jogo é que no meio da peça, eu saio de cima do palco, eu vou lá na plateia e pego alguém pra dançar. E essa pessoa vai dançar comigo, ou com uma cadeira de rodas vazia, ou com uma pessoa sem deficiência, ou com uma pessoa com deficiência. Então eu vou botar ele pra dançar ali. Ele vai entender o jogo, a gente já vai ter apresentado um padrão de jogos ali, de movimento, a estrutura, né? Ele dança, de repente ele sai, a gente bota outra pessoa. E a mesma coisa acontece na música. O músico sai do piano, vai lá e bota alguém da plateia no piano. Saiba ele tocar ou não. E a gente vai brincando com essa ideia de experimenta. Em vez de se impressionar por causa desse, inclusive aquele capacitismo, né, que a gente falou, de uau, ele tá... Vem cá, vem, é normal. Então esse é um dos espetáculos que a gente apresenta agora. A gente tá com videodança também em cartaz, que a gente produziu em 2019, 20. E apresentando, então a gente está trazendo esse leque de trabalhos de memória do grupo, como revisita e preparando ali coisas novas, né? A gente fala, e aí, como vamos engatar um projeto novo? Um deles que a gente quer retomar, ou reiniciar, não sei bem ali a palavra no momento, porque é o nosso espetáculo Amplexus, que estreou em 2019, mas só estreou. A gente fez um fim de semana, a gente entra 2020 fazendo, mas 2020 foi a pandemia e ele não aconteceu. Então ele ficou engavetado ali desde 2019. Então a gente vai retomar ele, revisitando a estrutura poética, cênica, que dá para fazer.
eu acho que é isso, a gente está revivendo processos. Sensacional. Você fala com muita paixão, é apaixonante, e a gente vê o quanto a arte ela é transformadora, né? E como ela deveria ser mais acessível. E, assim, no caso da pessoa com deficiência, enfim, já são pessoas que têm muita dificuldade, às vezes, né? Nós moramos nessa cidade maravilhosa, um cartão postal, mas, por exemplo, não podemos nos esquecer da dificuldade de locomoção aqui, né? Eu falo que Brasília é a cidade para rodas, cabeça, tronco e rodas, mas não para cadeira de rodas, nem para quem está caminhando. As calçadas aqui, cada uma de um jeito. E, de repente, essas pessoas com cadeira de roda ou outras deficiências, elas se veem ali dançando, né? É um universo muito grande que se abre, né? Tanto para as pessoas que convivem com elas com as suas famílias. Eu imagino que seja um ganho muito grande de autoestima, que leve muito saúde para elas. Então, eu gostaria que você falasse, a partir aí das experiências que vocês têm tido, sobre isso, o poder de cura da dança, o que a arte promove na vida de todos vocês. Muitas coisas. Muitas coisas. Primeiro, fazendo um adendo ali, né, essa ideia de Brasília, cidade linda, né? Eu sou apaixonado por Brasília, vim pra cá em 2004 e aqui fiquei. No começo eu pensava em ir embora todo dia, gente. Todos os meses eu ia pra São Paulo, todo mês, 1, 2 vezes por mês. E aí fui ficando e Brasília me encanta, né? Eu sou apaixonado por isso aqui. Mas apesar da paixão, é legal a gente perceber que Brasília não é uma cidade acessível. Pelo contrário, né? Eu acho que para uma cidade nova, para uma cidade planejada, falta muita coisa para ela ser acessível. É uma cidade jovem, bebê, perto de tantas coisas. Eu falo, como é que não foi pensado isso aqui, gente? Como é que ela não é acessível? A gente tem todo um bloco da cidade, né? Eu morava, assim que eu cheguei em Brasília, nas 400 do plano piloto. E toda uma região que depende de escada, que não existe. Ou não é usual, não era comum nenhum dos prédios ali com elevador. Eu falei, gente, cidade nova pra não ter isso. Você não pensar nisso. Se você é uma pessoa com deficiência nesse nível de locomoção, não é pra você. Eu falo, que segregação, né? Apesar de tão bela, apesar de tanto, falta tanto. E a gente encontrar na dança ou nesses trabalhos estéticos essa possibilidade, apesar de maravilhoso desde sempre, também é novo. Né? Falando aqui dessas acessibilidades, por exemplo, a gente está aí há 12 anos apresentando por todo o DF, a gente já rodou quase todas as regionais, talvez, ou em escola, ou com uma palestra, ou com uma apresentação, sempre levando esse material, e a gente começa a perceber, principalmente nos teatros, o quanto isso é deficitário, né? Cada vez mais, tá? É muito em voga a gente falar de acessibilidade, é uma questão muito recorrente falar de acessibilidade, mas a gente começa a ver essa reforma, por exemplo, estrutural acontecendo na plateia. Então, a grande maior parte, os dados podem ser falsos, tá, gente? Uma grande parte dos teatros já começa a pensar numa acessibilidade para essa pessoa com deficiência ser público. Então, ele tem uma rampa para ele entrar no teatro. Ou para sentar lá na primeira fileira colado com o palco ou lá no fundão. Mas existe ali esse olhar. Porém, poucos são os espaços que pensam a pessoa com deficiência como o artista. Ele protagonizando esse espaço da arte. Então, grande parte dos palcos que a gente vai, tem uma escada para ele poder chegar no palco. Então, eu começo a entender que ele pode ser plateia, mas ainda não respeito, ou ainda não permito, ou ainda não visualizo ou vislumbro que ele possa ser o artista. E sim, por que não? Tem tanto. E a gente faz... E é fantástico. Eu falo, gente, uma dificuldade, né, que a gente teve muito aí ao longo desses anos é ser entendido como um grupo artístico. Porque muito do que a gente trabalha, a gente é sempre colocado ali como um grupo social, terapêutico, fisioterapêutico, de assistencialismo. E de verdade, gente, nenhuma crítica, nenhuma dessas áreas, por favor, é um carinho e é fantástico ver tudo isso. Mas não é o nosso. O nosso é o estético, poético, pedagógico, artístico. E há uma dificuldade, né, por uma marginalização de temas. Então a gente fala, vamos fazer. E vamos enfrentar com resistência, com resiliência. Às vezes a gente se ajusta, às vezes a gente fala, ok,
Não tem rampa, a gente sobe no braço. Vamos lá. Às vezes, por um quesito político, a gente fala, não, a gente não vai subir no braço, não, a gente quer uma rampa. A gente também vai entendendo com quem é o outro. Ah, é um projeto social que depende desse espaço e ele realmente não tem uma estrutura. Vamos lá. Ah, não é um projeto tal. Não, isso aqui a gente não vai fazer por isso. Né? Quantas vezes eu lembro muito, assim, eu comentei ontem com uma colega sobre uma apresentação que a gente fez pro Ministério Público. Chamaram a gente para fazer uma apresentação no Dia da Dança, e aí eu fui comentar com ele sobre cachê, ele falou, não tem. Eu falei, gente, mas eu tô no ministério, tô com um monte de pessoas ali dentro, eu falei, você que tá me atendendo recebe, eles recebem, eu sou professor, recebo, as pessoas com deficiências não recebem no evento do Dia da Pessoa com Deficiência. Não tô entendendo. E aí eu falei, pô, tá aí, vou topar esse evento. No começo eu disse não, mas eu falei, vou topar e vou fazer uma fala lá na hora. Então, na hora do evento, a gente chegou para apresentar, e era no momento do intervalo, né, das falas principais. A gente apresentou e eu fui comentando essa ideia, esse acontecido. E eles alguns acharam meio engraçado, não sei o quê, não sabiam que eu falava do evento deles. E eu falei, gente, eu tô falando isso desse evento. Todos vocês aqui estão recebendo seus salários. Eu tô recebendo o meu, fulano recebe. Todos os artistas com deficiência que estão aqui, e tinham pessoas do meu grupo e de outros, nenhum deles recebe para estar aqui. No Dia da Pessoa com Deficiência, que a gente está falando tanto, as pessoas convidadas são as que não são valorizadas. Foi legal, gerou uma mobilização ali, uma vaquinha entre eles, eu fiquei sabendo depois, aí vieram e falaram, arrecadamos tanto, Rafael, o que você quer? Eu falei, não, divide para todos os artistas com deficiência. É para eles, vamos lá. Não é Às vezes é preciso dar um choque, né? Tem um constrangimento, mas tem... Claro, e foi às fantástico. vezes as pessoas nunca nem pensaram nisso. Alguém tem que dizer para que se desperte essa consciência de fato. E é muito legal poder falar essas coisas, poder estar com o outro, porque daí se a gente começa a falar da saúde, né, que foi um dos motes da pergunta, de como isso funciona, eu falo, isso é saudável. Não digo só o monetário, não, digo o reconhecimento. Eu sou um artista, isso é um trabalho, eu vou receber, ele vai receber porque ele está criando, ele tem horas de ensaio, horas de estudo, de dedicação, e a apresentação é a culminância disso. Então ele vai receber junto também. Faz bem para a saúde, eu sou reconhecido, eu sou artista, eu faço isso aqui. Tanto é que a gente foi mudando, às vezes a gente fala dessa questão aluno-professor, porque muitas vezes no grupo a gente ainda tem as aulas, as oficinas. Mas hoje todo mundo ali é dançante. Todos são artistas, dançantes, dançarinos do projeto. A gente vai dar palestra, vamos eu e o Rogers, que é um dançarino com paralisia cerebral, que é um assistente do projeto, é um monitor, é a pessoa que faz palestras comigo. A gente vai junto, dá palestra, quem dança é ele, quem faz. E isso é muito legal. Esse empoderamento, para além dos benefícios que a própria dança traz para qualquer pessoa. Para mim, para ti, para você, para eles. Dança é movimento físico, é liberdade de expressão. Tem N coisas ali que mexem, né? Com o corpo, o teatrar, né? Esse teatralizar, esse fazer cena, cantar, música. A arte é fantástica. A gente fala muito, né? A arte... tem uma frasezinha ali, né? A arte é terapêutico, mas não é terapia. É muito terapêutico, mas é uma terapia. A área da terapia é outra, né? Existe arte-terapia, dança-terapia, que são das pessoas da saúde. De estudo ali da área da saúde. O meu é da cena, é o da educação. Então, além desses benefícios todos que a arte traz, eu acho que o empoderamento, pro ego também, acho que faz bem, né? Eu gosto de me sentir bem, de estar... Até o estético, né? De estar bonito, de ser reconhecido nessa vaidade, faz parte. A gente vive e convive com isso dentro dos limites sociais, né? Do que é possível, ou limite pessoal também, não sei. Eu acho que é isso. E está presente assim em todas as culturas, é muito da humanidade, né? Então, poder exercer essa arte, eu acho que é uma conquista, esse empoderamento, né? Realmente esse empoderamento que você falou. E é legal, você fala assim, tá presente em todas as culturas. E desde sempre, a expressão corporal faz parte. Em que momento será, né, que na nossa sociedade o mundo fala assim, não, tá presente em todas, mas a pessoa com deficiência não. Que coisa é essa? Você fala, não, é pra todo mundo. E é um barato ser de todo mundo, assim. A gente faz junto lá dentro. Existem os papéis sociais
hierárquicos, né, na hora de organização. Eu sou o diretor, coordenador, o outro é o dançarino, a outra é a produtora. Porém, para mais do que isso, eu falo muito que a gente é um time. E eu adoro fazer uma analogia com o esporte, né? Eu falo, gente, mais do que ser... Então, fala, vocês são uma equipe muito legal. E eu brinco, eu gosto de falar que a gente é um time muito legal. E eu brinco com a ideia de que, por exemplo, às vezes no atletismo, né? 2 atletas do mesmo país representam aquele país, mas nas modalidades individuais, aquela equipe, para eu ganhar, você tem que perder. O time, como um esporte coletivo, para eu ganhar, você tem que ganhar. Então é todo mundo junto mesmo, assim. Eu danço melhor, eu vou ficar na frente. Não, se eu tenho alguém que tá ruim no meu grupo, não é bom pra peça. Então um vai atrás do outro pra gente se melhorar junto. Independente de quem tem deficiência ou quem não tem. É o fazer junto, é o ser time. É assim que a gente acredita no nosso PES. E o PES assim, é sensacional, porque tem todos esses profissionais envolvidos, é levado com muita seriedade e tem esse respaldo, né, das apresentações, disso que você falou, a gente não estava fazendo aqui uma brincadeira, não é um projetinho, não. As pessoas, né, são os acadêmicos que estão ali envolvidos, estudando, pesquisando, e isso acaba, as pessoas vão ver isso. Eu acho que, em relação assim, à deficiência, ver é muito importante, porque a gente vive numa sociedade onde, desde pequenininho, os pais falam pra gente, não olha para ele, né? Quando chega uma criança diferente da gente, não olha. Então, a gente cresce não olhando, como se a gente fosse constranger aquela pessoa. Como se fosse um tabu olhar, entender. Isso, e as pessoas querem ser vistas, aqui eu dou conta de fazer, né? E educar é muito mais fácil, você apresentar e deixar seu filho saber, existem pessoas com deficiência. Aquilo é uma cadeira de rodas, aquilo é uma muleta. Ele tá babando por isso. A fala dele não é tão clara, tão inteligível como a sua, filha, por causa desse motivo. Explicar. Veja, não fala com ele não, para de olhar, menino. É muito assim? Cruel, né? Porque você lega essas pessoas a uma solidão, gente, né? E olhar não tem a ver com a exposição negativa, não. Eu quero que as pessoas saibam quem é. Então eu falei assim, a gente chega lá no grupo, é muito legal, a gente bota a criança junto com o adulto, todo mundo, vem cá, vem conversar. Se são grupos maiores que vêm para fazer uma pesquisa, ou de estudantes que vêm para cá, aí é quando a gente entra para falar das deficiências, né? Então, gente, vamos lá. E aí é legal, porque cada participante, os que têm essa habilidade, essa propriedade, falam da sua deficiência. Ou então algum familiar que às vezes também faz parte do grupo, né? A gente tem uma das integrantes que a irmã também é dançarina. A outra, ela e a mãe são dançarinas. Então, às vezes, ou alguém ele fala, ou a gente do grupo fala, isso aqui, ela tem uma paralisia cerebral, é assim, assim, assim. Isso aqui é uma síndrome tal. Vamos desmistificar, em vez de ficar tratando com um tabu. E desmistificar ali pra gente não é essa coisa de autoexposição ou de cobaia. Vamos ficar falando dela. Não, ninguém trata ele como problema, gente. É assim, assim. Então, vamos lá, pronto, falou, vamos embora. Superou, entendeu? É isso aí. Um dos integrantes do grupo, né, o Rogers, que eu falei que é o monitor, ele comenta muito, né, na casa dele, o banheiro não é adaptado. Então ele vai tomar um banho, ele para a cadeira do lado de fora, entra e fecha a porta. Ele deixa a cadeira fora e vai se apoiando ali na mobília, na parede, né? Pra poder tomar o banho. E aí na casa dele tem criança. Então ele falou, Rafael, várias vezes, a hora que eu saio do banheiro, cadê minha cadeira de rodas? Gente, volta aqui! E uma das crianças pegou a cadeira de rodas pra poder brincar. Porque por crescer junto, naturaliza. Sabe que é o tio que utiliza, sabe que é o irmão que utiliza. Mas é normal, eu quero andar na cadeira, quero brincar, quero sair correndo pela casa. Opa, preciso estar aqui, entende a necessidade, entende o objeto, não tem medo, não é tabu falar sobre. Um chega e ajuda a cadeira do outro, mexe, na medida do que é pedido ou necessário, ou quando a gente quer, né? Ninguém chega também pegando, forçando uma ajuda. Invadindo, né? Não é, tipo, é o outro, então ok. E se alguém erra, a gente conversa junto ali, nesse sentido do erro do tratamento, né? Não é assim, isso aqui é tal. Porque o erro é muito comum, né? A partir do momento que você se dispõe a começar esse contato, são universos diferentes. Então, claro. Eventualmente pode rolar um choque ali, mas a franqueza, né? Tem a questão também da mudança de nomes, né? Por ser um tema também novo, acho que nas discussões, há uma mudança de nomes muito forte sempre. Desde os termos que... até a década de 90, eu diria ali, foram
amplamente utilizados, o retardado, Uhum. o deficiente até hoje, né? Mas o retardado, o mongol, que fazem essa associação à pessoa com deficiência e que eram tratadas comumente. Até que elas passam a ser utilizadas como uma palavra de ofensa. Né? Quantas vezes a gente vê numa roda alguém diz, ô, seu retardado. Se eu uso como ofensa, não é a maneira que eu tenho que usar para me referir à pessoa que... E ainda que eu entenda que eu tô falando de um retardo intelectual. Mas se eu usei como ofensa, não tá cabendo a palavra. Opa, vamos transformando. E a sociedade foi mudando. Ele é deficiente. Ele é um portador de deficiência. Né? O portador existiu em vários documentos aí a nível normativo no Brasil, né? De documentos norteadores. Até a gente chegar no que eu acho que é o mais tranquilo deles, é o mais básico e mais fácil, a pessoa com deficiência. Então a gente fala, não, vamos falar dos nomes também, porque não, vamos lá entender, porque é normal se eu não tenho esse convívio, esse área de estudo, ou no meu dia a dia não me foi apresentado, que eu erre os nomes que lá atrás se usava, que minha mãe, que meu avó, que alguém ali utilizava. Então vamos lá, gente, o nome é esse hoje, tá bom? Tá bom. E tá tranquilo. Né? É legal a gente poder tratar junto. Sim, né, esse tempo atrás eu também sou assessora de comunicação e aí tinha a história, né, o que a gente pode usar agora, o portador de deficiência visual, aí tinha o cego, gente, é cego, pode chamar a gente de cego, não tem problema. Porque tem muitas coisas do portador, né, a gente fala, portador é quem porta, e se eu porto algo eu posso deportar, eu posso portar meu documento hoje, posso não estar com ele, eu porto meu celular. Não porto. Eu porto arma. Arma não porta, gente. Não é legal. Eu posso portar algo e posso não estar portando. A deficiência eu não posso. Hoje eu porto minha paralisia, amanhã... Opa, gente, eu vou sair, eu vou deixar ela aqui. Não existe essa possibilidade, essa condição. Então é uma pessoa com deficiência. E tá tudo bem. E ressalto muito, porque é uma coisa que a gente leva muito ali dentro. A gente trabalha com pessoas ali dentro do grupo dos 20 aos 60 anos ali dentro, no atual momento, né? Já trabalhamos com pessoas mais novas ali. Dos 20 aos 60, alto, baixo, homem, mulher, gordo, magro, loiro, moreno, com deficiência, sem deficiência. Então é uma condição a mais e tá tudo bem. Ainda que seja o foco do trabalho, pra gente a ideia é tratar como... não digo não é fingir tratar, não. É realmente ser mais uma pessoa ali dentro. Né? Eu tenho pessoas... mais fortes ou menos, que conseguem um levantar o outro ou não. Eu tenho uma pessoa com deficiência ou não. E tá tudo bem. Melhorar na convivência, né? Assim, para quem nesse mundo tão complicado que a gente vive, primeiro uma escolha, né? Se a pessoa quer evoluir. Então, aquela pessoa que quer evoluir, o termo está muito aí em voga, né? Eu sou um preconceituoso em desconstrução. Né? Então, esse tempo atrás, aliás, penso com frequência nisso, às vezes eu penso assim numa piada, que eu já ri, gente, como é que eu pude rir daquilo? Aquilo não tem a menor graça. E isso não tem nada a ver com perseguição, com politicamente correto, é porque a gente evolui e não cabe mais no mundo certas coisas. Claro. Né? A gente tem muito disso, né? Acho para todas as ditas minorias, né? As piadas com mulher, com loira, com negro, pobre. Tudo isso que a gente entende, não, isso não faz sentido, gente. Isso não é piada. Isso não é engraçado. Rir do que desfavorece o outro não é engraçado e ponto. Não, assim como as brincadeiras capacitistas. Aliás, até eu falei agora, brincadeira, e não tem nada de brincadeira, tá? É preconceito mesmo. E a gente tem que passar a entender disso. A educação tem que mudar, a escola tá mudando. E aí eu acho assim, dever de professor também se atualizar para ir atrás, para poder mudar a realidade dentro da sua escola. Vamos mudar esse outro, para que ele já cresça um adulto mais saudável na sua convivência. Né? Que não sejamos pessoas tóxicas em nenhum sentido. E o trato faz parte disso, então vamos naturalizar, vem para cá. Por isso é importante a pessoa com deficiência estar na escola convencional com todo mundo, dentro da sala de aula, na possibilidade dos seus ensalamentos, né? Eu sou professor também do ensino fundamental. Então, dentro da possibilidade de ensalamento, de enturmar esse aluno, que ele possa fazer sim parte das salas de aulas convencionais para naturalizar. Senão não adianta também falar, mas segregar o tempo inteiro. Né? Para mim é isso, tem que estar junto. Tá junto. Com certeza. E, Rafael, você falou sobre
Talvez aí a hipocrisia ou a falta de olhar, né, todo mundo ele é remunerado, menos a pessoa com deficiência. Você acredita que o projeto PES está caminhando nesse sentido, de mostrar essas pessoas como artistas, de serem vistas como artistas? Sim, eu acho, desde o antes da remuneração, né, e já chego nela, a gente trabalha muito nessa protagonização de quem está fazendo. Então, desde a mudança do nome do grupo, né? Lá atrás, o primeiro nome foi PES, Teatro Dança para Pessoas com Deficiência. E aí uma provocação da professora que foi minha banca lá atrás, em 2011. Ela falou, Turci, Rafael Turci, tá, gente? Meu nome. Ela falou, Turci, eu entendo o que você quer dizer quando você fala para. Mas essa palavrinha ali tem um poder muito grande e ela muda parte do que você está fazendo. Quando você fala que você faz teatro para a pessoa com deficiência, você está omitindo a participação dela. Não é por pessoa com deficiência. E eu falei, pô, faz toda a diferença. Se é o teatro que é para a pessoa com deficiência ou é o teatro que é por pessoa com deficiência. É ele que cria. E ali ficou o nome por muito tempo. Até que a gente começou a se questionar também, quem sou eu dentro do projeto? Se eu faço por pessoa com deficiência, também estou trazendo uma falsa ideia de que eu também não... E a gente foi mudando, e hoje ele tem ali, né? O nome é COM. Teatro Dança com Pessoas com Deficiência. Sou eu sem deficiência, ele com deficiência, a gente faz junto. A gente quer chegar num momento que a gente possa tirar esse sobrenome aí, né? Possa ser só PES Teatro Dança. Mas por uma questão de identidade, de reconhecimento, de empoderamento, a gente ainda mantém Teatro Dança com Pessoas com Deficiência, para que a gente possa localizar facilmente, as pessoas com deficiência possam localizar e também chegar até a gente. Né? Quem é esse grupo que é que faz? Então, o primeiro passo, eu acho que foi esse, como artista, a gente protagonizar, reconhecer a voz de quem está ali dentro. Reconhecer o passo, o movimento de quem está junto com a gente. A gente começou a apresentar isso no DF e para fora do DF. A gente foi para o Goiás, em Cavalcante, numa mostra, para levar uma cena de 3 minutos. E aí era legal, na programação, tava lá, Grupo PES, de 6 horas às 6h03. Não tá errado aqui, né? 6h30? Eles falaram, não, é 6h03. A gente chamou eles para fazer essa apresentação, que não era o espetáculo, era uma cena, claro, um trecho do espetáculo de 3 minutos. Vamos lá, vamos levar esse artista para onde ele vai. Em 2017 veio um momento muito marcante para a gente no grupo. A gente foi convidado para representar o Brasil no Festival Arte por Igual, que é um festival de arte com pessoas com deficiência, em Bariloche, na Argentina. Era no começo do ano, eles mandaram uma mensagem, vocês topam participar com a gente do festival? E eu, de pronto, falei, a gente topa. Não sabia o como. Eles falaram assim, a gente consegue bancar aqui dentro a estadia, a alimentação de 10 pessoas. Nosso grupo são 21, mais algumas mães que a gente tem na equipe de apoio. Sim. Nem todo mundo a gente consegue ali, então alguns têm um acompanhante na equipe de apoio. Então a gente de 21, nós somos 27. Somos 27. A gente consegue 10. Eu falei, eita. E a gente foi fazer tudo para poder levar todo mundo. Então a gente foi fazer bazar. Então a gente arrecadou roupas para poder vender. A gente foi fazer festa beneficente, né? Algumas festas. A gente fez rifa. A gente fez vaquinha, aquele crowdfunding. Tudo para poder arranjar. E eles, agora a gente pode 15. A gente consegue 20. A passagem era por nossa conta e a gente foi tentando ganhar uma a mais. Até que no evento eles falaram, Rafael, pode trazer os 30. Os 27 Olha. a gente custeia todo mundo aqui. Você só custeia uma passagem. Eu falei, ok, a passagem a gente deu conta, a gente arrecadou. Para poder fazer. E a gente pôde levar todo o nosso grupo para apresentar em Bariloche. Foram 10 dias em Bariloche, assistindo outros grupos, o que as pessoas estão fazendo, dialogando com pessoas que fazem, sem a gente ser uma exceção. Nós não somos a exceção, a pessoa com deficiência. Não, a gente era mais um. E ali dentro, poder trocar de igual para igual com os outros grupos. O que você está pensando? Como é que o seu grupo faz? Como é que o teu realiza? O que eu estou fazendo? E a gente vê um grupo de música, a gente assistiu um espetáculo de música da Itália, maravilhoso, assim. Grupos de dança da Argentina, assim, de Buenos Aires, fantástico. E a gente poder ficar amigo e criar laços. A gente voltou para cá e durante a pandemia, por exemplo, a gente se agrupou como uma associação latino-americana de dança e acessibilidade. Então nós somos hoje esse representante do Brasil nessa associação. Isso é muito importante, enquanto artista, em reconhecer que você é o artista brasileiro que faz isso aqui, que executa esse tipo de trabalho. A gente pôde participar de
de um encontro latino-americano virtual aí da pandemia, onde as pessoas com deficiência, um dos artistas com deficiência que ministrou a oficina. Eu fiz uma residência para grupos de outros 7 países. Então, a gente empodera, a gente reconhece, a gente valoriza, até que em 2021 a gente participou pela primeira vez com um grupo dos editais do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura aqui do DF, e a gente conseguiu aprovar 3 projetos. E pela primeira vez na história do grupo a gente teve uma remuneração de cachê. Até então, quando a gente já fazia uma apresentação num festival, a gente era convidado, a gente tinha ajuda de custo, né? Então, uma ajuda, gente, recebeu tanto para dividir por 20. Então, e pagar custo de produção. Então a gente pagava o custo de produção, um aluguel, um material, um transporte, e estava sempre uma quantia pequena, né, monetariamente falando, para cada um. Para a apresentação em si, às vezes é legal. Mas pensando em processo, você fala, poxa, a gente sai 4 meses, 5 meses, fiz a apresentação, aí você ganhou R$200. É pouco pensando em todo. Pensando em uma diária, é possível. E agora não, a gente pode falar em um valor de permanência, a gente já recebeu 8 meses. Acho que achei todo mundo ali podendo receber pelo que está fazendo. Então eu recebo para ensaiar, recebo uma verba de apresentação. Eu posso pagar, inclusive, os colaboradores, né? Um técnico de iluminação, quem está fazendo a montagem, um operador de som. A gente poder pagar essa cadeia produtiva que estava ali com a gente. E ele receber mensalmente. Né? A gente recebeu por um projeto educativo, que a gente apresentou o espetáculo em escolas, né, como eu falei, na Ceilândia. A gente recebeu por um projeto de manutenção de grupo para revisitar os nossos processos, para fazer uma oficina de capacitação interna, onde eu ministrei uma oficina de teatro e a Thaís, que é a vice-coordenadora do grupo, uma oficina de dança, para recuperar o trabalho dos 2 anos de pandemia que a gente ficou parado. Parado com menos movimento, parado dentro de casa, trancado, isolado, né? Então a gente fez um trabalho de recuperar esse tônus muscular, essa aptidão para o trabalho e poder receber também nessas atividades. Então ali a gente começa a falar hoje dessa produção. Hoje a gente está com um livro em processo que fala sobre os 10 anos do grupo. Entre os artistas tem os pesquisadores da universidade, né, que eles são vinculados, e as pessoas, e os artistas, pessoas com deficiência que fazem parte do processo. Então tem a Marina, que é autora de parte do livro, é uma das coautoras, e é ilustradora do projeto. E é uma pessoa com paralisia cerebral. Então a gente tem essas pessoas ali dentro, todo mundo fazendo. Reconhecer, eu acho que é esse passo que a gente começou nessa resposta aqui, sobre essa valorização, essa profissionalização. O monetário faz parte, né? Então a gente viu dentro desses projetos como ele é importante, necessário, saudável e gratificante. A gente quer mais. Então a gente vai continuar correndo atrás agora desses editais de apoio, de manutenção, para poder seguir fazendo mais e mais. Rafael, você é o coreógrafo. Eu queria que você falasse um pouco da sua inspiração para esses espetáculos e discorresse um pouco sobre eles. Vamos lá. Os espetáculos, eles nascem todos da sala de ensaio. A gente experimenta junto o tempo inteiro. A gente vai do improviso ou das provocações, né? Vamos experimentar isso aqui em dupla, em trio. Como você reage ao movimento do outro. Ou bota alguém andando pela sala e fala, gente, todo mundo copia o movimento dele. Agora você nega o movimento dele. Ou eu quero que você dialogue com o movimento dele. Isso todo mundo. E a gente vai experimentando. Opa, isso é legal. Volta a isso. Repete isso. Troca. O tempo inteiro. Às vezes já com música do que a gente quer pra cena, mas da grande maior parte das vezes com outras músicas. Então a gente vai experimentando ideias até que a gente começa a focar. Opa, o nosso tema, a gente vai trabalhar sobre o tempo. Então nossos 3 primeiros espetáculos falam sobre o tempo. É uma trilogia sobre o tempo. Né? Não, vamos falar sobre sentimento. Então é o nosso 5º espetáculo falando sobre sentimento. Mas sempre da sala de ensaio. Tudo que vem dali. Algumas inspirações, né, de artistas de fora. Assim, eu sou apaixonado pela Rapina Bausch, assim, o trabalho do Café Miller, para mim é uma coisa que me provoca muito alguns acontecimentos de cena que eu falo, opa, isso me interessa como provocação. Eu aqui no Brasil, a Ciane Fernandes, da Bahia, entre outros artistas, né, o Gera Dança, um grupo de pessoas com pessoas com deficiência também, lá do Rio Grande do Norte.
são grupos que eu olho e falo, opa, isso interessa. Entre tantos outros, né, que a gente vai olhando e vai se pesquisando junto. Os nossos espetáculos, o primeiro deles se chama Clepsidra. Clepsidra é relógio à base de água. Como a ampulheta que funciona com areia, a gente tem a clepsidra que funciona com água, né, que é um dos primeiros meios ali que o homem, né, que a civilização teve para marcar o tempo. É um recipiente com água que vai pingando gota por gota, vai passando água de um recipiente para outro, e ali a gente tem o tempo. A gente criou esse espetáculo, lá atrás, foi o espetáculo de 2011, né, com a ideia de falar sobre as pequenas ações. Porque às vezes a gente recebia um convidado no grupo, eu quero assistir um ensaio, e a pessoa ia lá para assistir, e às vezes no dia que ele chegou, a gente estava trabalhando, por exemplo, a Kelly tem uma cena onde ela toca um sino no espetáculo. E esse movimento que para mim eu faço em menos de um segundo, às vezes a gente vai levar 40 minutos de trabalho ali dentro, para como é chegar e tocar esse sino. E quando eu toco, será que ele mexe? Eu só encostei? Qual é a força que eu tenho? E ele foi porque ele tinha acabado de assistir uma cena onde um outro dançarino que é acrobata, ele plantava uma bananeira. Ele saía da cadeira de rodas, planta uma bananeira no chão, e a pessoa, uau, que legal que ele faz isso, não sei o que, eu quero assistir um ensaio. E ele vai, às vezes, achando no nosso ensaio, ele fosse encontrar pirueta, giro, twist carpado, o tempo inteiro. Esse movimento mais complexo fisicamente na execução, e às vezes o dia que ele foi é o dia do pequeno. E se a pessoa às vezes tinha um preconceito, ele sai com um preconceito maior ainda, né? A gente fala, não, vamos lá. Vamos tentar entender esse movimento como a clepsidra, onde uma gota d'água é só uma gota d'água. Mas de gota em gota a gente tem um tempo decorrido. Assim como o movimento, que às vezes um movimento por si só é só um movimento. Mas de movimento em movimento, eu tenho a execução da minha dança, eu tenho a cena, eu tenho o meu teatro dança acontecendo. Então eu valorizo o tempo. O tempo é nosso amigo, o tempo é... A gente não luta contra o tempo ali dentro do processo, pelo contrário. A gente traz ele para junto da gente para toda a nossa execução. Então o Clepsidra falava um pouco disso. Era o meu contato com as pessoas com deficiência. Então o figurino era básico, era todo mundo vestindo preto, vamos para cenas, tudo que eu achava diferente ou difícil ali no contato com a pessoa com deficiência, ia para cena. Falei, vamos lá, gente, vamos botar isso aqui. Opa, isso é interessante. Ou tudo que eles queriam mostrar também. Né? A Marina, por exemplo, falou, Rafael, quero dançar sensual. Foi quando a gente criou o nosso tango. Né? Mas a Marina não tem essa oralidade fluida. Ela vai falar através com a dificuldade da paralisia cerebral, né? Como é coordenar essa musculatura também. Então vamos lá. E essa provocação da fala, eu estava querendo alguém para falar um texto, ela falou, eu falo. Então a peça abre com o texto dela. Ela vai recitar uma poesia dela, ela recita uma poesia da Tati Bernardi, ali dentro na abertura da peça. Recitou, a gente começa a peça. E a gente vai com esses andares. Tudo que era difícil foi para a cena. É um espetáculo de esquetes. Né? Não necessariamente a peça tem uma cena, um começo claro, um final claro. Acontece a cena, blackout. Acontece a cena, blackout. Era a nossa primeira experiência. Deu certo. Naquela época, eu lembro assim, o público chorava muito no final da peça. E aí, por um erro nosso, um equívoco nosso, a gente media muito o sucesso da peça pelo choro. A plateia chorou, foi bom. Opa, ninguém chorou hoje, gente. Não foi boa, não. Eita, que não deu bom. Olha, que legal, o povo saiu chorando. E a gente, por um equívoco mesmo, por uma ideia, a gente começava a medir o sucesso ali. Até que a gente começou a ensaiar o segundo espetáculo, chamado Grãos. E o Grãos a gente vai falar, então, dos indivíduos. Chama Grãos. Meu corpo, teu corpo e esse outro. Que é todo mundo junto ali. A gente vai falar dessas pequenices, né, ali dentro. E aí no Grãos a gente já pôde falar um pouco mais, a gente já com 2 anos de trabalho, sobre a pessoa com deficiência encontrando esse universo do teatro, da dança. Então a gente pode falar de figurino, de uma iluminação mais bem pensada, de cenografia. A gente pode trazer esses outros elementos técnicos do teatro para o diálogo, de uma forma mais clara. E assim que a gente apresentou, a plateia não chorou. Ou não todo mundo. E a gente falou, eita, o que aconteceu? Será que foi ruim? E conversando com a plateia ao longo, né, das apresentações, em nenhum momento a gente chegou, tava perguntando, por que você não chorou? A gente não falou isso, não. Foi legal percebendo a plateia falar, nossa, é muito legal a peça. A gente nem percebe que tem pessoas com deficiência. Como assim não percebe?
O cara tá na cadeira de rodas. A outra tá andando mancando. Como é que você não... E tudo que eu tô falando foram frases que a gente se perguntou, tá? Não direto ali. Ele falou, nem parece que tem pessoa com deficiência. Porque o foco ali, já a gente conseguiu alcançar um espaço que não era mostrar a deficiência da pessoa. É um artista com deficiência fazendo cena. E assim como eu falei, a gente tem pessoa alta, baixa, magra, gorda, dentro do espetáculo, era só mais uma condição. Então isso já invisibilizava, a gente não tinha mais que falar da deficiência. Era o artista falando da cena. Eu falei, cara, que legal, a gente alcançou um outro passo. E quando vinha o choro, não vinha o choro pela comoção, pela pessoa com deficiência em cena. Vinha pela poética alcançada. E as pessoas choravam e chegavam nesse ponto. Eu falei, uau, é muito mais legal o choro pela poética alcançada do que pelo capacitismo de ver uma pessoa com deficiência fazendo cena. E a gente vai aprendendo com isso. Esse foi o segundo espetáculo. Em 2014, a gente abriu uma segunda turma do projeto. A gente tinha o grupo acontecendo e abriu o que a gente chamava de turma B para novas aulas. E ali a gente passou todo um processo inicial do que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. Terminou o curso, eu falei, galera, vocês querem juntar? Ou quem quer juntar dessa turma para a turma principal, para o grupo PES, para criar um espetáculo junto. E ali parte do grupo somou, agregou com os primeiros integrantes para a gente criar um terceiro espetáculo, que foi o Similitudo. Os nomes são bagunçados ainda. Criativo, Similitudo. Eu brinco que eu procuro o nome da peça nos dicionários, assim, para poder criar. E Similitudo vem de similitude, que significa aquilo que é similar a tudo. A nossa rotina mais repetitiva, né? Mais enfadonha, mais ligada ao trabalho, por exemplo, ao fazer. A gente acorda, levanta, trabalha, volta, dorme. Acorda, levanta, trabalha, volta, dorme. E é um universo, muitas vezes, retirado quando a gente pensa na pessoa com deficiência. Que ele não dá conta, que não é pra ele, que ele tem que ficar asilado em casa. E a gente falou, vamos falar disso aqui. E se no primeiro espetáculo a gente falava do meu contato com a pessoa com deficiência, no segundo a gente falou desse contato da pessoa com deficiência com a linguagem teatral, no terceiro a gente pode introduzir uma terceira parte, que é dramaturgia. Então, qual é a dramaturgia do teatro? A dramaturgia do corpo, né? Essa dramaturgia da dança. Então, ali é um espetáculo que a gente consegue falar mais de uma sequência. Ou dessa ação, do roteiro de ação do espetáculo, do começo ao fim. Isso para mim, eu acho o espetáculo mais maduro que a gente tem, né? Estreado lá atrás em 2015, foi o que viajou para Bariloche também, né? A gente pôde já falar de várias outras questões dentro do espetáculo. O figurino ele realmente mais bem pensado, o cenário mais bem pensado com a obra, a dramaturgia ajuda e conflui muito para o acontecimento das cenas. Eu sou apaixonado por ele, mas eu sou suspeito, né, gente? Tô ali dentro, coreografando, dirigindo, e na época dançava também ali dentro. Passado o Similitudo, a gente foi pro Ludo, o espetáculo que eu comentei de improviso, né? E o Ludo é um espetáculo mais acadêmico, mais de pesquisa, né? Ele aconteceu dentro das universidades aqui do DF, do Instituto Federal de Brasília, no curso de dança, na Universidade de Brasília para os alunos do teatro, e na faculdade particular, né, na Faculdade Dulcinea de Moraes. Então ele foi mais nesse espaço de estudo. Em 2019 a gente estreou o Amplexus, que a gente vai falar sobre afeto. Isso aqui é o nosso plexo, né, essa região do nosso corpo. Amplexo é tudo que está dentro dele. É quando a gente fala de abraço. É quando a gente fala de afeto. Então, amplexo é esse movimento de colocar o que a gente coloca aqui. E a gente foi falar, então, desses afetos, dessa possibilidade. E é uma coisa que nunca tinha aparecido como tema de trabalho no espetáculo. Sempre eram outras palavras motivadoras. Aqui era o afeto, o chegar perto, o afastar. Como é que eu repelir alguém, ou aproximar, ou ir atrás. É um espetáculo. A gente ensaiou ele durante 1 ano e meio, quase, ele criando as cenas, elaborando. E aí, uma semana antes, eu assisti um espetáculo dentro do Festival CEL, né, o Festival Nacional de Teatro Universitário, que eu sou um dos coordenadores. A gente estava assistindo ali o espetáculo, e aí teve uma apresentação do IESB, da outra Faculdade de Artes Cênicas, que eles trabalharam com teatro de arena, com a plateia dos 4 lados. E a minha esposa olhou e falou, nossa, vocês podiam trabalhar.
Isso faltava 1 semana e meia pra nossa estreia. Aí você falou, lógico. Vamos trabalhar. Cheguei na sala de ensaio 1 semana e falei, galera, teve uma ideia. Vamos mudar a peça, a gente vai trabalhar com arena. O que muda isso, né? Na prática, no teatro convencional, no palco italiano, na caixa preta, né, que a gente fala, a gente tem os atores todos de um lado e a plateia disposta à frente. Então, eu tenho uma frente, a gente fala até da quarta parede, né? A gente tem a caixa preta ali com os atores, e na frente, o que seria essa quarta parede que limita, é onde eu tenho a plateia. No teatro de arena, eu tenho plateia dos 4 lados. Eu tenho plateia aqui, pra cá, pra cá, pra cá. Então eu tô sempre de costas pra alguém. E como fazer isso na dança? Com esse grupo. A gente falou, vamos brincar, vamos trabalhar essa frente, esses outros espaços. Vamos trabalhar com uma plateia intimista. A gente apresentou ele no Teatro Garagem, dentro do plano piloto. E a plateia ficava muito pertinho da gente. Não tem mais a distância daquela última fileira. Tá tudo pertinho, a última fileira tá 5 degraus da gente. E é muito legal, porque no final o espetáculo acaba... Ó, spoiler. A gente abre o braço pra plateia. E só não fala nada, a gente acaba, agradece e abre o braço. E com a ideia da plateia vir até a gente. E foi muito legal que do primeiro dia, a plateia desceu pra abraçar todo mundo. Ai, que tudo! É muito legal poder falar da potência do afeto, da potência do abraço. E o mais legal, o mais curioso pra gente é que a gente apresentou esse espetáculo em novembro, em março veio a pandemia e a gente não podia mais se abraçar. O espetáculo chamava Amplexus. Qual a distância de um abraço? E a gente veio na pandemia com todas as distâncias desse abraço. Nossa, esses são os nossos 5 arrepiar, espetáculos para ler. A gente fez algumas cenas ao longo, né? Na pandemia, por exemplo, a gente criou uma cena pro formato drive-in. Então a gente participou do MIDIO, a Mostra Internacional de Dança, no formato drive-in. Então a plateia vinha assistir de carro e a gente estava no estacionamento lá do CCBB, do Centro Cultural Banco do Brasil, onde foi pedido cenas com pouco toque, com pouco elenco. E a gente foi criar uma cena do nosso espetáculo, que eram só 2 atores, todos com EPI, com aquele equipamento de proteção individual, né? Aquela roupa branca, luvas, óculos de laboratório, máscaras profissionais ali. E a cena é nada mais... Aí a gente adotou o nome do Qual a Distância de um Abraço, e a cena são os 2 dançarinos se aproximando, com momentos de variação do corpo, até se tocar. E é isso que a gente foi trabalhar na pandemia. A gente trabalha muito, então, como eu falei, com o laboratório. A gente fala, vamos experimentar o que vem, o que faz. Vocês conseguem passar muito essa emoção, essa sensação e mostrar o quanto é um sentimento comum a todo mundo, né? Exato, é para todo mundo. Então vamos fazer. E para quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo, como eu, pretendo ver em breve, esse conteúdo está acessível na internet? As pessoas conseguem... A gente tem parte desse material todo na internet, nas nossas redes. Dá para acessar no nosso site www.projetopes.com, Facebook, Instagram, @projetopes, ou no YouTube. Parte das coisas estão filmadas, parte não. E o não, ou quando não, a gente tem sempre lá a nossa agenda para quem quiser vir assistir pessoalmente. E Rafa, olha aqui a intimidade, gente. Me conta, o PES é um grande projeto da sua vida ou você acha que é o projeto da sua vida? É sim, com toda certeza. Como eu falei, ele começou como um projeto, essa ideia de finitude, né? Ele acabava ali, e de repente ele ganhou outro espaço, ele mudou o meu fazer, o meu pensar. É um projeto de vida. Querido, para a gente finalizar, um ping-pong. Vamos lá. Um espetáculo. Cima de tudo. Sua maior referência ou uma tem referência? Tantas, não fala isso não. Sente algumas, então, pra gente. Eu gosto da Pina Bausch. Falei dela, eu adoro Ciane Fernandes, as pesquisas, os livros. Tem dançarinos que eu adoro, né? Eu tenho um dançarino na Argentina que é um grande amigo, Mariano Landa, do Sem Fronteiras. Eu acho que tem tanta referência, gente. Um desejo. Uma sede. Eu queria ter um espaço do PES. Um momento inesquecível. Bariloche. Viajar com o grupo foi inesquecível, eu acho, para todo mundo dali de dentro, daquele momento. É importante, é um capítulo da nossa história.
Eu estou certa que vocês ainda vão viajar muitas vezes, o reconhecimento está aí, vai ser muito maior. Parabéns por esse trabalho, parabéns pela sua persistência, pela sua capacidade de enxergar o outro dentro daquilo que ele faz, né, de melhor, de enxergar a arte, né, que todos têm capacidade de carregar e tá ali, né, às vezes só precisa, né, de um toque, de um carinho, de uma mão estendida, de um abraço, de um acolhimento. Obrigado, eu que agradeço, assim, falar do PES é sempre um carinho, eu amo. Nem tudo são flores o tempo inteiro, a gente teve muito percalço, muito problema. Eu lembro de épocas, assim, nos primeiros anos do grupo, Charlotte, que eu lembro, eu dançava, mas eu chegava no teatro e pedia, gente, desce a mesa de som e de luz. Então eu operava o som, eu operava a luz, eu era o coreógrafo, eu era o diretor e eu dançava. Eu fazia um pouco, e eu recebia a plateia ainda do lado de fora, ia correndo pra dentro do palco, entrava em cena, saía, mudava a luz, porque a gente não tinha essa equipe de apoio tão clara, né, tão específica, e a gente vai se transformando. E mesmo esse momento que não era tão fácil, ele é igualmente amado, tá, gente? Mas é muito especial poder falar de tudo isso aqui, da minha história, da história do grupo, né? Eu acho a gente, particularmente, isso se mistura, onde é a minha história, onde é a história do grupo ali, porque são 12 anos de entrega, minha e deles e minha, de olhares meu e de olhares deles, e de olhares de tantos outros que chegaram perto para ser parceiro, para ser público, para ser amigo, para ser alguém que cuida, né, para ser time. Bom, vamos ter que retomar um pouquinho, porque você falou aí em 12 anos do Grupo PES. O que você está planejando? O que vocês estão planejando? Espetáculo novo. Primeira coisa, assim, a gente quer engatar os 12 anos, né? A gente finaliza os 12 anos com essa memória do grupo, retoma aquele último espetáculo que eu falei assim, ele ficou ali só no gostinho, a gente estreou aí uma pandemia, barrou ele, então tipo, vamos tentar, e a gente quer espetáculo novo, a gente quer produção nova, sessão de fotos, ensaio, exposição, filme. Agora a gente tá atrás do novo. O novo nos interessa também. Para além da memória que a gente criou, a gente quer criar mais memória para lá na frente, poder remontar e poder falar de novo, fazer mais e mais e mais. Vai ser mais um grande sucesso, com certeza. Gostaria de brindar aqui com você. Por favor. Muito obrigada. Sucesso ao Grupo PES. E vamos encerrar o programa ouvindo o DJ Rafa Santoro, que foi também um bailarino, filho de Dona Gisele Santoro, para a gente ficar aqui no universo da dança. Tchau, Beijo. gente. Beijinho. Até semana que vem.